Bom dia. Eu quero trazer para você nessa manhã uma palavra da parte de Deus. E creio ser essa palavra bem relevante diante de tudo quanto nós, como igreja, como sociedade, como família, temos presenciado nesses últimos dias. Você conhece muito bem o termo fake news. Sim, a palavra fake news em inglês significa simplesmente notícias falsas. E nós temos percebido que a mídia tem tratado muito sobre esse assunto. Claro, esse assunto de notícias falsas, notícias mentirosas, não é novo. Desde que o mundo é mundo, pessoas mentem a respeito das outras pessoas. Pessoas inventam sobre coisas que outras pessoas não fizeram. E a gente sabe, você sabe, eu sei, que essa mentira, essa falsa verdade que dizem a respeito do outro, prejudica o outro, prejudica pessoas, famílias e até mesmo pode prejudicar uma nação. Por isso, apesar de termos visto o mundo vivendo esta realidade, a realidade das mentiras, dos falsos testemunhos, pessoas que se utilizam de mentiras para caluniar a outra pessoa, e às vezes a pessoa nem mente. Na verdade, a pessoa mente por tabela, porque ela pega uma notícia que outra inventou a respeito de algo ou de alguém e ela transmite esta mentira como se fosse verdade. Bom, talvez você possa dizer: mas pastor, eu apenas transmiti o que eu ouvi ou o que eu vi e eu não sabia que não era verdade. Bom, como cristão, principalmente como cristão, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que nós precisamos aprofundar a verdade e saber se aquilo que eu ouvi, vi, é verdade. Então como que eu posso saber se é verdade? Pesquisando. Não apenas naquela fonte, mas em outras fontes, para saber se aquilo que estão dizendo é verdade. Porque se eu espalho algo que é inverdadeiro, e isso que é inverdadeiro vai prejudicar alguém, eu estou em pecado. Eu posso prejudicar uma família, uma pessoa, posso prejudicar qualquer um se eu espalhar algo que não é verdadeiro. E então me lembro quando Paulo, escrevendo a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele falando sobre a unidade da fé, falando sobre a igreja que nasceu para viver em comunhão, ele então fala sobre os dons, sobre o chamado, sobre os ministérios, e então ele diz que para uma igreja de fato, de verdade, viver unida, se relacionar de forma clara e de forma que agrade a Deus, ele diz lá no capítulo 4, verso 15, ele diz que é necessário que aquele e aquela que é servo e serva viva e fale a verdade. Doa o que doer, o cristão precisa fazer uso da verdade. Você lembra, e eu lembro, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. O mundo é dividido em dois grupos: aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Se não são de Cristo, naturalmente são filhos do diabo. Ou você é filho de Deus, ou filho do diabo. E o diabo é o pai da mentira.
Então todos aqueles que a ele pertencem são mentirosos. E o outro grupo? O outro grupo é daqueles que são filhos e filhas do Deus Altíssimo, são irmãos e irmãos uns dos outros, e nós temos um irmão maior, que é Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo é Deus, e Jesus, por ser Deus, ele faz uma declaração maravilhosa. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus se chama de a verdade. Se nós somos de Cristo, portanto, então nós temos que viver a verdade. E por isso Paulo diz: segue a verdade, fale a verdade nua e crua, doa a quem doer. Por falar em verdade nua e crua, você já ouviu falar nesse termo, verdade nua? Alguém diz assim: porque eu vou falar a verdade nua e crua. Você já ouviu falar nesse termo? Você sabe a origem desse termo? Bom, a origem desse termo se baseia em uma fábula antiga. Que fábula é essa? Conta-se que a verdade e a mentira se encontraram em um determinado lugar. A verdade estava caminhando num bosque muito próximo a uma cidade, e enquanto caminhava, aparece diante dela a mentira. A mentira se aproxima e diz para ela: bom dia, verdade. A verdade, já conhecendo as intenções da mentira, olha para o céu, vê que realmente o dia estava bonito, o dia estava ensolarado, e diz consigo mesmo: é verdade, a mentira está falando a verdade, é um bom dia. Então a verdade olha para a mentira e diz: bom dia. E então a mentira pergunta para a verdade: posso andar ao seu lado nesta caminhada? E a verdade, então, sempre bondosa, diz: claro, você pode caminhar ao meu lado. E então eles começam a caminhada. Em determinado momento dessa caminhada, passa-se ao lado de um pequeno lago. A mentira, então, se aproxima e diz: olha que lago lindo. A verdade, meia desconfiada, pensa consigo: vou olhar direito. Olha para o lago e vê que realmente o laguinho era muito bonito. E a verdade então confirma: verdade, esse lago é muito bonito. A mentira então se aproxima do lago, coloca a mão na água e diz para a verdade: poxa, essa água está uma delícia, fresquinha, ela nem está gelada. A verdade, cabreira, por saber que daquela boca só sai mentira, ela se aproxima da água, coloca a mão e constata: a mentira estava certa. A água estava de fato uma delícia, fresca. Então a verdade diz: é verdade, a água está cristalina e muito refrescante. A mentira então: vamos tomar um banho? A verdade não vê problema algum, e então os dois tiram a roupa, se despem e então mergulham na água. Com o passar do tempo, sorrateiramente, a mentira sai da água, veste a roupa da verdade e sai correndo. Quando a verdade vê aquilo, sai da água e olha, só tem a roupa da mentira, se nega a usar e vestir a roupa da mentira e sai correndo atrás da mentira. E a verdade vai gritando: gente, me ajudem, segurem a mentira, porque a mentira está vestindo a minha roupa, a roupa da verdade. E as pessoas, chateadas, não querendo ver a cena que estava vendo, a verdade nua, viram o rosto para a verdade, porque a verdade estava nua. E então a mentira
se esconde no meio das pessoas e some. A verdade não encontra mais a mentira. A verdade, então, com o seu coração triste e tímida, ela retorna até o laguinho. Chegando no laguinho, ela encontra a roupa da mentira. Mas ela se negou a usar a roupa da mentira e resolveu então, a partir daquele momento, ficar daquele mesmo jeito, nua. E então ela começa a percorrer o mundo, mas sem roupa, nua. E enquanto a mentira vestida de verdade não deixou de ser mentira, continuava a mentir, mas com uma capa, com uma roupa de verdade. Por isso, nós temos o termo a verdade nua e crua. Agora, parem para pensar. Isso é uma boa ilustração. Muitas vezes nós ouvimos mentiras, sabemos que é mentira, e por parecer verdade, nós preferimos ficar com a mentira no lugar da verdade. A verdade, ela muitas vezes incomoda. A verdade nua, ela mexe com o nosso eu, mexe com a nossa mente, mas a verdade sempre será a verdade. E a verdade será sempre a única opção na vida do cristão. Diante de tudo que nós estamos vendo, que você viva a verdade. Que você, apesar de ter as suas próprias convicções morais e éticas, você precisa viver a verdade. Não busque naquilo que parece agradável, o que parece bom para você viver dessa forma. Viva a verdade, porque a verdade, ela é fruto de um coração transformado, de um coração igual ao coração do Mestre. A mentira traz a morte, a mentira traz consequências que nos levam e levam a pessoas à ruína. Quanto à verdade, a verdade, ela procede do Senhor. Viva a verdade. Viva pela verdade. E aí então você verdadeiramente estará sendo um cristão segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe.